que vamos para mais uma videoaula de estatística básica. Meu nome é Heitor, sou professor do curso de Engenharia de Produção, não havia comentado isso com vocês antes, lá no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, em Governador Valadares. Até este momento, eu tinha apresentado, na última aula eu apresentei os gráficos de linha, gráficos de colunas, gráficos de barras, gráfico de setores ou pizza, né, comumente conhecido, e o gráfico polar. Muito bem, agora vou mostrar uns gráficos um pouco melhorados, um pouco mais bem trabalhados. Tanto é que ele sai do nome de gráfico e comumente são conhecidos como diagramas. Tratam-se então dos diagramas de pontos, diagramas de ramos e folhas e diagramas em caixa ou muito bem conhecido também como box plot. Bom, dadas as devidas informações, mãos à obra. Separei aqui 3 exercícios, 3 exemplos, 4, né, com o histograma embaixo ali, não comentei sobre o histograma. Mas vamos lá. O primeiro, então, eu vou falar do diagrama de pontos. No caso, é a resistência em quilograma-força por centímetro quadrado de 2 argamassas. Eu tenho, então, 2 fabricantes, fabricante A, fabricante B, e eu coletei 10 amostras. Quando eu vejo apenas números, eu não consigo distinguir muita coisa. Tá? Eu não sei se eles são aparentemente iguais ou não. Eu só estou observando que no fabricante B ele tem 22, 21, 22, 21. E no fabricante A ele tem 18, tem 20, tem 19, tem 20. Então, aparentemente, parece que tem um pouquinho de diferença. Bom, nada melhor do que o diagrama de pontos para mostrar, ou melhor, evidenciar isso para a gente. Como eu vou fazer? Já estou selecionando no piloto automático, estou selecionando as resistências então. A amostra, esse pedacinho eu posso largar a mão dele, posso deixar aqui no canto. Tá? Fabricante A e fabricante B. Vou lá inserir, lá no meio, gráficos. Tá? Vou selecionar todos os gráficos e marcar gráfico em linhas. Tem duas formas de eu fazer, de a gente montar esse gráfico. Tá? Vou fazer pelo gráfico de linhas. Vou colocar linhas com pontos, com marcadores, conforme já havia mostrado na aula anterior. Muito bem. Está parecido o gráfico aqui, eu estou observando que o fabricante A, ele parece que é menor um pouquinho que o fabricante B. A desvantagem, vou até fazer um copiar aqui, Ctrl C, vou jogar ele para lá, Ctrl V. Copiei o gráfico porque depois eu quero comentar a diferença entre eles, tá? Deixa eu até jogar um pouquinho mais para o lado, para não atrapalhar nosso desenvolvimento aqui. Muito bem. Já de início, o que eu posso fazer? No eixo Y, está vendo que ele vai de 0 até 25. E os dados parecem que estão bem encavalados aqui, não está muito bacana não. Eu quero evidenciar bastante. Então eu posso clicar com o botão direito aqui, por exemplo, e colocar o mínimo, eu vou colocar em 15. Tá? Bom, olha só, de 15 até 25. Vou colocar isso aí, até 25, tá ótimo. Tá com 2 casas decimais, não tem problema, mas eu já estou conseguindo observar, né, constatar alguma diferença aqui entre eles. Muito bem. Clicando agora com o botão direito no meio aqui do gráfico, tá? Eu vou lá em formatar a área de tem formatar a área de plotagem, o último. Eu vou aqui em selecionar dados, tá? Menu aqui, selecionar dados. Novamente, botão direito do mouse no meio do gráfico, selecionar dados. Na caixinha que está se abrindo, eu tenho uma opção em cima, na parte de cima, alterar ou alternar entre linha e coluna. O que significa isso? O que está na coluna vai virar linha. O que está na linha vai virar coluna. Como assim? Bom, o que eu tenho aqui então? De 1 até 10. São 10 amostras. As amostras elas estão aqui na linha. Eu vou passar ela para a coluna. Ou alguma coisa desse tipo. Quando eu selecionar, então, alterar de linha para coluna e dar OK, o meu gráfico vai parecer um Frankenstein. Não é? A primeira coisa que eu vou fazer, então, essa série de dados, série 1, série 2 aqui, eu vou arrancar ela, vou tirar ela daqui.
E quando eu clico em alguma linha, por exemplo, essa aqui, o que está fazendo? Ele está marcando, então, está fazendo um link do fabricante A com o fabricante B. Quer dizer que na primeira amostra que eu coletei para o fabricante A, 18,52, e na primeira amostra para o fabricante B deu 22,4. Eles ficam marcados aqui. Bom, o que eu posso fazer? Eu quero agora eu quero remover essas linhas. E aqui é um trabalho manual. Vocês podem observar que quando eu clico de uma vez, eu seleciono todas elas. Se eu clicar mais uma vez, tá? Pronto, agora eu selecionei somente uma linha. Eu posso lá na caixinha, no meu baldinho aqui, e vou colocar sem linha. Clico na outra linha, sem linha. Qual é a diferença se eu selecionar todos eles? Bom, vamos ver se funciona. Sem linha. Bom, não dá certo. Tem que ser de um por um mesmo. Sem linha. Cliquei mais um ali. Sem linha. Estou indo aleatoriamente. Só quero remover as linhas. Sem linha. Sem linha. Ufa, quase acabando. Sem linha. E quase acabando. Uau, acabei. Outra coisa que eu posso fazer, vocês estão observando que eu estou próximo do 23, aqui no eixo Y, e lá no eixo Y também o mínimo é 18. Botão direito do mouse, formatar eixo, mínimo, vou mudar de 15 para 18, e o máximo de 25 eu vou colocar para 23. Olha só que bacana que está ficando. Outra coisa que eu posso fazer, colocar todas em preto ou todas em vermelho, ou uma em preto e outra em azul, uma em vermelho e outra em azul, para diferenciar. Então, na primeira aqui, tá? Eu posso clicar no meu baldinho, vou deixar todos eles como preto, tá? Marcador, cliquei em marcador do lado, antes era a linha, agora eu vou clicar em marcador, dentro do meu baldinho, preenchimento do marcador, sólido com a cor preta. Pronto. A borda do meu marcador, borda linha sólida com a coloração preta também, não tem problema. Vou fazer isso um por um. Dá um trabalho de formiguinha, mas vamos lá. Então, preenchimento do marcador sólido, linha sólida na borda, o Excel ele já compreende, tá? Ele já sabe quando eu coloco, por exemplo, preenchimento, selecionei aqui em cima agora, tá? Preenchimento sólido, ele já vai na cor preta. Borda, quando eu coloco borda, borda sólida, ele já vai na cor preta também. Tá? Estou fazendo isso aleatoriamente, preenchimento e linha. Cliquei lá em cima, preenchimento sólido, linha sólida. Se eu quiser passar aqui para baixo agora, na primeira, no fabricante A, olha, achei um aqui, ó. Preenchimento sólido. E o interessante é que quando eu preencho para baixo, lá em cima ele também modifica a cor, tá? Olha aqui, preenchimento sólido com a linha da borda, linha sólida. Estão faltando duas informações. Por que tem hora que eu vou no fabricante B e tem hora que eu vou no fabricante A? Porque olha só, aqui no fabricante A parece que já sumiu tudo, né? Já acabou tudo. Mas no fabricante B eu ainda tenho duas informações e elas estão como se fosse uma encavalando na outra. Tá? Um pouquinho para baixo. Aí, pronto, selecionei. Olha lá, está escondida. No fabricante A está escondida, dentre outros dois ali. Preenchimento sólido, linha sólida. E o último que está encavalando com o fabricante A. Está em cinza também. Ainda está em cinza. Pronto. Trabalho de formiguinha devidamente realizado. O que eu posso fazer agora é eixo Y. Formatar, botão direito do mouse, formatar eixo. Opções de eixo? Não quero isso. Eu quero saber porque os números estão com duas casas decimais. Tá? Número, então eu posso colocar com 0 casas decimal. Tá? Onde que você foi, Heitor? Só fui descendo aqui, ó. Opções de eixo, marcas de escala, não mexi, rótulos, não mexi, por enquanto, número, tudo bem. Olha ali. Alguma outra coisa que eu posso fazer? Bom, se for do meu interesse, eu posso anotar um rótulo aqui, ó.
Tá? Vamos inserir os rótulos? Quem se lembra aí? Gráfico de design. Quem se lembrou? Parabéns! Fui bem rápido, né? Não deu nem tempo de raciocinar. Mas vamos lá. Gráfico de design, adicionar elemento gráfico. O que eu quero? Rótulo de dados. Como eu marquei no fabricante B, então eu vou querer este rótulo, eu vou querer ele na extrema direita. Tá? Deixa ele ali por enquanto. No fabricante aqui, ó, o mínimo do fabricante B, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa. Gráfico de design, lá em cima, adicionar elemento gráfico, rótulos, rótulos, rótulos de dados à direita. Poxa, mas está aparecendo na esquerda também. Deixa ele quieto, por enquanto, tá? Por enquanto, deixa ele quietinho ali. É porque, o que acontece? O fabricante B, o mínimo é 21,3. Olha na tabela que está marcando. O 21,3 está linkado com o ponto 19,37. Tudo bem. Vou fazer a mesma coisa para o fabricante A. E na hora que eu fizer o rótulo para o fabricante A, vai aparecer lá no fabricante B, nessa altura aqui. Não sei se está dando para você observar. Olha lá. Quando eu clico nos pontinhos, eles aparecem o par de dados coordenados. Né? Então vai aparecer ali. No fabricante A, então, gráfico de design, adicionar elemento gráfico, rótulo de dados. Agora eu quero do lado esquerdo, tá? Lado esquerdo. Pronto, vou deixar ele no cantinho aqui, ó. Apareceu um gaiato ali, mas deixa ele. E agora o último, lá em cima, lá no fabricante A, olha, o máximo, maior ponto ali. Novamente, gráfico de design, adicionar elemento gráfico, rótulo de dados, eu quero na esquerda, tá? E esse gaiato que apareceu aqui no meio, que era referente ao máximo lá do, vou tirar o zoom, tá? O máximo que eu coloquei no fabricante B, vou remover mais um pouquinho do zoom aqui, pronto. Quando eu coloquei no fabricante B, ele apareceu aqui. Então o que eu fiz? Eu cliquei uma vez, tá? Ele selecionou os dois. Agora eu clico aonde eu quero arrancar e eu quero tirar esse rapazinho aqui do meio. Pronto, agora eu estou somente com este rótulo, tá? Olha lá, tirei somente ele. Da mesma forma, esse no meio aqui, tá? Se eu clicar somente uma vez e deletar, olha só, vai sumir também. Vai sumir o par de dados. Então, se eu quero remover somente esta informação que está no meio do fabricante A, eu clico uma vez, clico a segunda vez, selecionei somente este rótulo, pronto, tirei. Do fabricante B, agora eu tenho dois gaiatos, tá? Porém, ele está linkado com a máxima ali do fabricante A. Eu clico uma vez, clico a segunda vez e arranco. E essa outra informação do fabricante B, clico uma vez, seleciono o par de dados, que é o mínimo do fabricante A, com o 22,40, clico mais uma vez, pela segunda vez ali, pronto. Olha que bom. Tá? Se eu quiser agora, esse 22, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, é porque eu havia removido as casas decimais. Antes estava 18,5, 19, 19,5, 20. Para tirar um pouquinho essa poluição gráfica, eu já posso arrancar de uma vez. Outra coisa que eu posso fazer é reduzir o tamanho do gráfico para deixar um próximo do outro. Pronto. E aí pintar o gráfico do jeito que eu quiser, do jeito que eu achar interessante. Se eu não achar legal essas linhas na horizontal, tá? Vou dar um zoom, tá? Eu vou clicar aqui em cima da linha, pronto, posso deletar. Quanto mais limpo o gráfico, melhor, tá, gente? E agora as cores, ele está numa tonalidade cinza, eu posso clicar bem na parte de fora do gráfico e modificar aqui para a cor, lá do menu página inicial, para pretinho, título do gráfico, se eu quiser colocar em negrito, reduzir o tamanho, e aí vai, do jeito que a gente quiser. Escrever resistência K, quilograma força, kgf, por cm, centímetro quadrado. No meu teclado, eu tenho uma tecla aqui que se chama, embaixo do lado direito do espaço, ele se chama Alt-GR. Eu aperto Alt-GR e o número 2, tá? Pronto. De argamassas. Pronto, olha só. Aqui eu vejo nitidamente, eu vejo explicitamente que eu tenho uma certa diferença entre as argamassas do fabricante A
e do fabricante B. Tá, olha só que legal. Se os preços forem aproximadamente iguais, tudo bem, eu posso utilizar o fabricante A ou o fabricante B. Tudo vai depender da minha utilidade. Às vezes a resistência que eu preciso é de 10 kg-força por centímetro quadrado. Tanto o fabricante A como o fabricante B, eles já me permitem. Tá? Mas vai que o fabricante A, embora ele seja menos resistente, vai que ele custa bem mais caro que o fabricante B. Bom, eu preferiria, se eu fosse engenheiro, né, da obra, eu optaria pelo fabricante B, porque eu tenho uma argamassa mais resistente e é um preço mais em conta. Eu não observaria somente o preço. Tá? Eu trabalharia aí com um pouquinho de critério, aí, um pouquinho mais estratégico do meu lado. Tá? Então, este é o diagrama de pontos. Espero que você tenha gostado. Vou parar por aqui e apresentar os outros.